Sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. É interessante ver como as coisas acontecem na vida da gente. Hoje pela manhã, na escola dominical, o último salmo que os irmãos estavam estudando era: saíram para proclamar. Hoje estamos enviando os dois jovens para servir a Deus, durante um período agora. E o texto que cabe para nós nessa manhã vai falar exatamente sobre isso. Eu gosto das ironias de Deus, e como Ele faz uma trama muito especial. E aquilo que vamos ouvir fala exatamente sobre isso que Deus tem disposto o coração do Miguel e da Angélica. Obrigado. Se Deus tivesse pedido para que o seu evangelho fosse proclamado para um publicitário, o que eles fariam? Eles fariam uma propaganda. Quem que eles chamariam? Uma celebridade, um jogador de futebol muito famoso, uma modelo, um cara bonito, bombado, talvez um empresário de sucesso. Faria uma divulgação em todas as mídias, muito bonita. Usaria todos os recursos de marketing, de desenvolvimento. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Mas temos esse tesouro. Paulo está dizendo que ele tem a posse de algo muito valioso. Que tesouro é este? Então temos que olhar para o contexto que Paulo está desenvolvendo. E ali descobrimos que ele disse assim: ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, a aliança do Espírito, de glória insuperável. No início, semana passada, vimos que temos esse ministério pela glória, esse ministério pela misericórdia de Deus.
e que ele renunciava a procedimentos secretos, vergonhosos, de engano, torcendo a palavra. Eram pessoas que usavam de subterfúgios para pregar o Evangelho, para falar o coração das pessoas, de superstições gospel, que acontecem até em nossos dias, e as pessoas acabam crendo nessas distorções que não existem na palavra de Deus. E quando você deposita a sua confiança em superstições, em coisas que não estão na palavra de Deus, ali não há sustento, há engano. E esses homens, e Paulo está dizendo, eu não uso esse tipo de coisa, pelo contrário, eu faço uma clara exposição da verdade. E ele continua dizendo, olha, que tesouro é esse? É exatamente o que ele falou a partir do versículo 4. A luz do Evangelho da glória de Cristo, a luz que resplandeceu em nossos corações para o conhecimento da glória de Deus. É esse tesouro que Paulo está se referindo, o Evangelho de Cristo. A imagem de Deus, o ministério do Espírito, do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é o tesouro. Mas ele disse, temos esse tesouro em vasos de barro. Quando a gente olha isso aqui, puxa vida, será que ele está pensando, né, naquelas cerâmicas bonitas, naqueles vasos extraordinários? Não. Paulo coloca o nosso pé no chão. Porque o vaso ao que ele está se referindo aqui, eram vasos que podiam ser comprados em qualquer esquina. Era algo muito barato, usado no dia a dia. Era o utensílio menos valioso nas casas da Grécia Antiga. E que se quebrasse, não tinha conserto. Ela seria jogada fora. É o que talvez modernamente nós poderíamos dizer, era aquela coisa descartável, né? Sabe aquela colher de plástico, aquele copinho de plástico que se quebra e se rasga? Aquilo machuca você? Não, você pega a massa aí e joga fora. Era a parte anônima da vida cotidiana. Não era nenhuma tragédia se aquele vaso quebrasse, porque ele podia ser facilmente substituído. O que Paulo está chamando a nossa atenção aqui, ei, o florzinha de Jesus, o celebridade, o tesouro, eu coloquei num vaso de barro, algo frágil, transitório, fraco. Assim, quando o vaso chama a sua atenção para si, tem algum problema muito grande. Porque a luz que deve brilhar é a luz do Evangelho. É para isso que o vaso foi chamado. É um grande engano, uma grande trapaça quando o vaso tira e desvia a atenção sobre si e não para a glória do Evangelho. Se o vaso tem um valor, é que ele manifeste a glória do Evangelho. A pregação do Evangelho, a proclamação do Evangelho não é um meio de autoglorificação, porque as conversões é resultado do poder de Deus. Paulo falou um pouquinho antes, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Portanto, você que proclama o Evangelho, você que é portador e proclama esse Evangelho. O salmista disse, né, há um tempo atrás,
Quem sai chorando, lançando a semente, voltará com alegria, colhendo os feixes dos seus frutos. Esse é o propósito. Um vaso de barro, simples, frágil, pequeno, mas que carrega um grande tesouro, algo muito especial. Charles Swindoll, um escritor, escreveu assim: por que Deus? Por que eu? Por que nós? Considerando as minhas fragilidades, decadência e total insensatez, vamos ser sinceros, Paulo nos comparar àqueles que são portadores do Evangelho, que proclamam o Evangelho, com vasos de barro, é uma comparação muito otimista, porque muitas vezes em nossos dias somos apenas um caco de barro. Na verdade, fomos feitos de barro, somos uma fina poeira. Muitas vezes o nosso coração é de pedra, ou como uma grama que murcha. Assim, querer impressionar não condiz com um vaso de barro. Nunca devemos colocar os holofotes sobre nós mesmos, mas deixar que a luz brilhe no coração das pessoas. Das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Porque Satanás cega e cria uma nuvem terrível de cegueira e escuridão, para que esse evangelho não brilhe no coração das pessoas. Por isso, não é sem razão que João Batista dizia: é necessário que ele cresça e eu diminua. Sim, somos vasos frágeis, barato. Então devemos olhar essa ilustração que Paulo faz no seu todo, porque o que ele continua dizendo? Para que este poder que a tudo excede, provém de Deus. A palavra aqui, esse poder que tudo, a palavra que tudo excede, é a palavra que nós conhecemos como hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem que fala do exagero, mas Paulo não está usando nesse sentido aqui. A palavra significa simplesmente algo que excede, algo muito grande, algo além da medida. O poder é essa ação eficaz e produtiva que quebra toda e qualquer resistência, toda aquela escuridão em que vivíamos, mas a luz do Evangelho brilhou em nossos corações. Aquele mesmo Deus que disse haja luz e houve luz, é aquele mesmo Deus que disse haja luz e haja luz em teu coração, no meu e no teu coração. É esse poder que a tudo excede. Então temos esse tesouro, que é um poder que a tudo excede. Esse ministério da proclamação da nova aliança, do ministério do Espírito, algo que vai além de toda medida. Algo que nos transforma de glória em glória. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, a imagem de Cristo em nós, e somos transformados gloriosamente nesta imagem. Ao contrário de muitas pessoas que elevam homens
líderes, pastores, irmãos. Paulo está dizendo que ele mesmo é um vaso frágil, imperfeito. Nos coloca os pés no chão de uma realidade que nos humilha. Um lembrete de que somos seres humanos fracos e frágeis. Não existe, alguém falou, não existe esse negócio de super cristão, super poder. A obra é de Deus, o poder é de Deus, toda a capacidade, a nossa capacidade vem de Deus. Somos escravos de vocês por amor de Jesus. É o poder extraordinário que a tudo excede, que tem atuado apesar de todos os escândalos, heresias, superstições, conflitos, cismas, violência, arrogância e ignorância. E escândalos que muitas vezes a igreja e líderes deram ao longo de toda a história, seus fracassos e loucuras. Apesar disso, Deus continua dizendo: olha, você é um vaso de barro que carrega um tesouro maravilhoso, um poder que a tudo excede. E isso é o mais importante, que nós mesmos, que o nosso orgulho, que o nosso ego. Porque ele está dizendo que quando somos portadores do Evangelho, contemplamos a glória de Deus, estamos sendo transformados todos os dias. Nós imaginamos que as coisas são simples quando decidimos pregar o Evangelho, e elas não são. Porque olha o que Paulo vai falar daqui para frente. Para os vasos de barro que estão a proclamar a luz do Evangelho de Cristo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. O que Paulo vai descrever agora nos próximos versículos, versículos 8 e 9, principalmente, são os sentimentos e emoções que o vaso de barro passa. São as situações externas que estão fora do nosso controle, e onde experimentamos todas as vulnerabilidades e fragilidades, para que de uma maneira incontestável e indubitável se saiba claramente: o poder é de quem? De Deus. Se Ele faz algo através de você, é porque é um poder que a tudo excede. A nova aliança é uma glória insuperável do poder de Deus, que vai além das nossas melhores expectativas. Como um vaso de barro, ser portador de um tesouro imensurável. Não há razão para nenhum servo que quer proclamar o Evangelho. Viu, Miguel? Viu, Angélica? Viu, Lucas? Cada um de vocês que querem proclamar o Evangelho, não há nenhuma razão para o servo pensar diferente, para um servo pensar diferente, para pensar de maneira diferente ou almejar algo além disto. O que Paulo fala? Atribulados, mas não desanimados. O que é essa palavra? É a mesma palavra que Paulo usa ali no capítulo 1.
onde bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte em todas as nossas tribulações. É a mesma palavra que Jesus usa para descrever a grande tribulação, aquele evento escatológico que está para vir sobre o mundo. Essa palavra, ela era usada no dia a dia para o processo, o ato de espremer uvas. A Marta e o Alfredo sabem bem isso, né? O que é espremer uvas, né? Essas pressões que vêm de todos os lados, a ideia que Paulo está dizendo aqui, de estar perturbado, está relacionado com ansiedade e estresse, de todos os lados, de todos os modos e nos momentos mais inesperados, intensidades e sofrimento que ele enfrentou, dores no seu físico, mentais, perdas, na área de finanças, na família, no trabalho, perseguição. Se você vai lendo algumas passagens de 2 Coríntios, você olha assim para a vida de Paulo. Olha, eu não vou viajar com esse cara, eu não vou convidar ele para um almoço. Exemplo. Em muitas perseguições, privações, tristezas, açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns. Calma, não acabou ainda. Você acha que é fácil? 5 vezes recebi 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, apedrejado 3 vezes, sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo nos rios, perigo dos assaltantes, perigo de compatriotas, perigo de gentios, perigo nas cidades, perigo no deserto, perigo no mar, perigo de falsos irmãos. Passei fome, fiquei sem dormir, fome e sede, fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Você quer fazer ministério com esse homem? Grupo M de Paulo. Vamos nessa, Lucas? Vamos nessa, Miguel? A gente ia pensar mais, não é? Proclamar o Evangelho. Quando Paulo está dizendo somos atribulados, de todos os lados, mas não. Aqui tem uma palavra que, por causa do nosso português, nós não captamos a intensidade que Paulo está falando. Quando ele diz esse mas não aqui, ele está dizendo, em hipótese alguma, de forma nenhuma, é uma palavra muito intensa, absoluta, de forma nenhuma estou desanimado. E é aqui que eu falei que essa palavra é diferente daquele desanimamos, que tem a ideia de desistir, ali do capítulo 4:1, né? Temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. A palavra aqui quer dizer, mas de maneira nenhuma, estou angustiado ou desanimado. A palavra era usada para alguém que está preso num quarto, num cubículo muito pequeno. E ele não se deixa controlar e amedrontar, se dominar por essa ansiedade, por esse sentimento interno, que de alguma maneira levou ele a realmente perder o controle, a ficar amedrontado. Paulo não romantiza o ministério de proclamação do Evangelho. Houve tantas situações que poderiam tê-lo feito desistir. Uma vez ele foi dado como morto, tão apedrejado que ele foi. Ele não passa a ideia de que é um super-homem. Pelo contrário, eu passei situações que me deprimiram, que me comprimiram, mas de modo algum eu me deixei controlar. Sim, eu sofri muito abalo, medo, ansiedade, dúvidas, mas aquilo não me desanimou, não me angustiou, não me controlou, não me dominou, absolutamente não. Ficamos perplexos, mas não desesperados.
Se fosse traduzir literalmente, seria: ficamos perplexos, mas não totalmente perplexos. Porque Paulo simplesmente usa a mesma palavra e ele faz um acréscimo, mais ou menos como seria assim: terminado, terminar, é um verbo, né? Terminou. E exterminou. Quando falo exterminou, não é um verbo mais forte do que simplesmente terminar? Paulo aqui faz esse jogo de palavra. Eu estou perplexo. O que significa essa palavra? Dúvidas me vêm. Eu fico confuso, situações que eu não conseguia entender, situações difíceis de resolver. Eu não sabia para onde ir, qual a direção tomar. Fiquei perplexo. Não, isso não está acontecendo comigo. O que eu faço? Qual é a resposta? Qual é a solução? Essa palavra perplexo, no dia a dia, era usada para alguém arruinado pelos credores. E daí, cara, vai pagar a conta? Mas você não tem um centavo no bolso. Você está arruinado. Muitas vezes eu me vi assim. O que vai ser? Mas, e novamente ele usa a mesma expressão, mas não, de modo nenhum, absolutamente não, estou totalmente perplexo. Eu não cheguei àquele estágio final. Há uma saída. Seria mais ou menos: eu perdi uma batalha, mas não perdi a guerra. Sim, eu fiquei sem saída, mas não totalmente sem saída. Paulo sabia que humanamente não haveria soluções para as coisas que ele passou, mas ele também sabia que o Senhor dele, aquele que o chamou para pregar o Evangelho aos gentios, nunca permitiu que ele chegasse ao ponto do desespero total. Nunca foi levado a um lugar do qual não havia uma escapatória. Paulo é um homem comum como eu e você. Ele não estava isento das aflições, de ser comprimido, exprimido pela pressão do dia a dia. São essas aflições que acompanham os servos de Cristo que estão proclamando o Evangelho. E são levados a ponto de descobrir que muitas vezes seus recursos são insuficientes e incapazes. E se veem completamente esgotados. Mas não, a nossa suficiência vem de Deus. O todo poder que excede vem de Deus. O Evangelho, a glória de Cristo, que pode transformar o coração das pessoas, vem de Deus. Versículo 9. Perseguido, mas não desamparado. A palavra usada aqui significa de um caçador que está indo atrás da sua caça. E ele está ali, sem tirar os olhos, atento a qualquer barulho, ele está à caça, perseguindo zelosamente, incansavelmente. É aquela ideia do assédio, da importunação continuada, da irritação, do abuso, do tratamento com injustiça. É a mesma palavra que Paulo usa, perseguir este caminho até a morte. É a mesma palavra que Paulo usou. Eu persegui o caminho. Ele está se referindo àqueles que eram do caminho, aos cristãos. Prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Muitas vezes é assim que você vai se sentir: assediado, pressionado, irritado, abusado, injustiçado. Mas não, de modo nenhum desamparado. Essa palavra era usada para pessoas
que eram abandonadas em todas as circunstâncias que eram contra ele. Ou seja, aquele cara bem, está ferrado mesmo, agora que se vire. Alguém que é abandonado, deixado na mão, onde os amigos, fogem. Mas Paulo está dizendo, nunca fui deixado na mão. Olha o que ele disse: todos me abandonaram, que isso não lhe seja pago em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, que me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. No Antigo Testamento, Davi disse assim para Salomão: sê forte e corajoso, faze a obra, não temas, não te desanimes, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Sim, muitas vezes você se vê perseguido, mas sabe, você nunca estará sozinho. Ele nunca te deixará, nunca nos abandonará. Quando? Quando o vaso de barro que leva aquele tesouro inestimável da proclamação da nova aliança, a glória do Evangelho de Cristo, a luz que iluminou nossos corações na face de Cristo, você nunca estará sozinho. Eis que estou convosco todos os dias. Quando é que ele falou isso? Ide por todo o mundo, fazei discípulos, pregai o Evangelho a toda criatura. Eis que estou convosco. Abatidos, mas não destruídos. A palavra abatido aqui significa alguém que é arremessado ao chão, derrubado violentamente. Era a palavra que era usada. Vocês lembram que na antiguidade existiam os Jogos Olímpicos? Ali em Corinto eram os Jogos Istmicos. Eram uns jogos que concorriam em popularidade com os Jogos Olímpicos, e uma das provas eram as provas de luta livre. E parece que Paulo tinha isso em mente aqui. A ideia dessa palavra era alguém que realmente é derrubado, é colocar o oponente ao chão. Era aquela ideia do boxeador que dá um soco no adversário e deixa ele atordoado. Não sei se você já viu um lutador de boxe, quando leva um soco no queixo, um soco muito forte, ele cai assim e ele tenta se levantar, e o mundo parece que está rodando, e ele está vendo estrelinhas, O cérebro dele rodou e ele está como que desacordado. Paulo uma vez disse: irmãos, não queremos que ignoreis a natureza da tribulação que nos veio sobre a água, a ponto de desesperarmos da própria vida. A ideia que Paulo está dizendo aqui de abatidos é alguém que foi nocauteado, alguém que foi jogado no chão, alguém que está atordoado. Mas o que ele diz? Mas não destruído. Ou seja, eu não cheguei na ruína total, eu não fui feito totalmente inútil, e não foi uma perda completa, nunca. Nunca foi. O que Paulo está tentando nos comunicar aqui? Quando ele se vê impotente, Deus então pode ser onipotente, fazer tudo. Quando eu não posso fazer nada, ali Deus poderá fazer tudo. Quando eu estou perto de perder, fui nocauteado, fui derrubado ao chão, mas não estou derrotado de forma nenhuma, não estou
destruído, derrubado, mas não nocauteado. O poder de Deus é que tudo excede e se manifesta de maneira inconfundível e gloriosamente incontestável nessas situações. Sim, somos tão frágeis, perseguidos, atordoados, confusos, sem forças, derrubados, mas de forma nenhuma aniquilados e inúteis. Nunca. Os duros golpes que no processo de proclamar o Evangelho apenas mostram que é pelo poder de Deus que o Evangelho é proclamado, para a sua glória, para que ele seja conhecido. Não é para as pessoas ficarem sabendo o quanto a gente sofreu, quanto a gente apanhou. É para as pessoas conhecerem a Jesus. É esse lutador, esse vaso de barro tão fraco e frágil, sem valor, que leva um grande tesouro. Ele é pressionado, é cercado, perseguido, derrubado. Não foi uma coisa ocasional. É um jeito de viver. George Whitefield, um grande pregador do passado, disse: somos imortais até que o nosso trabalho esteja concluído. Exprimidos, atribulados, perturbados, pressionados, perplexos, sem saída, sem saber o que fazer, assediados, perseguidos, derrubados, nocauteado, que fraquezas! Mas temos o poder insuperável, o poder que a tudo excede, mas não estamos dominados por isso, não estamos confundidos por causa disso, porque Deus sabe aonde Ele vai me levar, não estamos abandonados porque Ele está comigo, não estou nocauteado porque Ele é a minha força. Que coisa surpreendente! O tesouro então se torna maravilhoso, porque a Ele é evidenciado, porque o poder insuperável de Deus pertence a Ele e não ao vaso. A fraqueza de Paulo foi a ocasião para o poder de Deus. Sabe, Miguel, Angélica, é dessa maneira que Deus vai usar vocês, nas suas fraquezas e limitações. Sabe por quê? Porque todos vão saber que é Ele que fez a obra. E não o meu serviço, meus dons, meus talentos. É Ele sempre. Sabia, Lucas? É. E a gente às vezes se esquece, né? No seminário a gente brincava, né? Que algumas vezes a gente se esquecia dessas coisas, né? Tem um hino do cantor cristão, né? Que fala assim, ó, glória para mim, né? Aí o pessoal falava assim, pois é só essa parte que a gente canta, né? A gente não canta o resto, né? Ah, cuida. Somos vasos de barro. Nós somos feitos de barro. Não nos esqueçamos disso. Estou sendo perseguido por aquele relógio lá. Para terminar, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. A palavra morrer aqui é a palavra necrose. Você entende bem, né, Pia? O que é necrose, né? É um processo, né, de corrupção, de degeneração, de morte, né? Às vezes um membro nosso está tão necrosado que você tem que... né? Essa palavra, que não é uma palavra muito comum. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E ele repete quase a mesma ideia. Pois nós que vivemos sempre, trazendo sempre, vivendo, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus,
para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Você quer ser um proclamador do Evangelho? Ele está dizendo, trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus. Somos entregues à morte por causa de Cristo. Esse ministério de proclamar a nova aliança, o ministério do Espírito, a luz do Evangelho de Cristo. Ele está dizendo, trazemos em nosso corpo. São as provações diárias. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. A pedra preciosa é melhor contemplada quando exposta em um fundo totalmente escuro. Mas Paulo disse aqui, ao qual diz conhecer a riqueza da glória, Cristo em vós, a esperança da glória. É o poder que tudo excede, de nos transformar gloriosamente. O que Paulo está dizendo é que a vida de Jesus se manifesta visível e objetivamente em nosso corpo, em nosso viver. Paulo disse para que conheçamos o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformados à sua morte. Queremos conhecer as grandezas de Deus e da ressurreição, mas não queremos ter comunhão com os seus sofrimentos e sermos conformados à sua imagem, ou seja, aquilo pelas coisas que ele passou. Olhe para a vida de Jesus e observe o que ele passou. Ao proclamar as verdades do reino de Deus, o Evangelho eterno, a salvação, é disso que Paulo está falando. Trazemos sempre o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nós. Quando morremos para nós mesmos, a vida de Cristo se revela em nós. Se passamos tribulações, provas, perseguições, se estamos atribulados, é para que Cristo seja glorificado. Tudo isso é para o bem dos outros. Quando você serve a Cristo, a morte opera, mas a vida opera, e é isso que ele quis dizer, de modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Quando você proclama o Evangelho, há sofrimentos inerentes ao vaso de barro que sofre pressão de tudo que é lado, para que traga vida a outras pessoas. Experimentamos uma identificação física, emocional, psicológica com a vida de Jesus, e tal como ele, aprendemos a obedecer por meio do sofrimento. Hebreus 5:8, embora sendo filho, se referindo a Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tem coisas que machucam e dói. Spurgeon, um dos maiores pregadores que esse mundo já conheceu, ele disse assim: eu aprendi muito mais nos duros golpes, nas coisas que eu sofri, do que quando as coisas iam bem na minha vida. As maiores lições de Deus na minha vida foi quando eu fui machucado. Jesus, a vida de Jesus se manifesta verdadeiramente na vida daqueles que o seguem. Toma a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Pois a vós foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Quando a violência chega a um servo do Senhor, muitas vezes nós pensamos nisso como uma tragédia. Na verdade, é a maneira de Deus lidar com a nossa vida. Ali se revelam situações que estão no nosso coração. Ali se revelam coisas que Deus quer transformar e arrancar da nossa vida.
E nenhum de nós, nenhum vaso de barro é a exceção. A exposição constante à morte por causa de Jesus é a maneira divina pela qual a vida de Jesus se manifesta em nosso corpo mortal. Quando somos o perfume de Cristo, lembra quando ele falou? Somos o perfume, naquele desfile triunfal, onde o general entrava na cidade depois da sua conquista, e ali o grande vencedor é Jesus Cristo. Ele está dizendo: vocês são o perfume de Cristo, quando estão proclamando o Evangelho, levando o Evangelho, envolvidos no desfile da vitória triunfal de Jesus, como cartas escritas pelo Espírito Santo, como vasos de barro frágeis e sem valor, transportando um tesouro incalculável. Esteja certo que a morte opera em todos os níveis, em perseguições, dores emocionais, do ego, de seus objetivos. Eu queria casar e não vou mais casar. Vai. Para que a nova vida a ser experimentada e vivida seja produzida de modo glorioso e maravilhoso pelo Espírito Santo, de glória em glória, naqueles para os quais ministramos a insuperável glória da nova aliança, o poder que a tudo excede, cuja fonte é Deus. À medida que o vaso é quebrado, o tesouro se torna mais visível. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. George Miller, um homem que cuidou de orfanato com mais de 2.000 crianças e nunca pediu dinheiro a ninguém, só o Senhor. Um homem de oração. Senhor Miller, você estaria disposto a me contar o segredo de sua grande obra e coisas maravilhosas que Deus fez através de você? Esse escritor diz assim: o Senhor Miller ergueu os olhos por um momento, então baixou a cabeça cada vez mais, até que ela estivesse entre os joelhos. E ele ficou em silêncio por um momento ou dois, e então disse: muitos anos atrás, chegou o dia em que morri para todas essas coisas e disse: doravante, Senhor Jesus, não minha vontade, mas a tua. E a partir daquele dia, Deus começou a trabalhar em e através de mim. Um médico muito famoso, chamado David Livingstone, o corpo dele está enterrado na capela do Westminster. Nessa capela são enterrados apenas grandes celebridades da Inglaterra, reis, cientistas, e ali está o corpo de Livingstone, mas não o coração dele. O coração dele foi enterrado na África. Sabem por quê? Um dia ele se retirou para orar, e a oração dele se estendia além do tempo normal. E quando entrou, ele foi encontrado morto, ajoelhado. Quando ele chegou na África da viagem de navio, a África era um lugar totalmente inóspito, de doença e de morte certa. E alguém ali nas docas onde ele desceu: mas doutor, médico, o senhor vai morrer ao entrar pelas selvas levando o Evangelho? Não. Eu morri quando entrei no navio lá em Londres. Ali eu era um homem morto. Então, Miguel, hein, Angélica, quem que está indo para esses meses ali no grupo M? Que tipo de pessoa está indo? Essa aqui? Então é essas coisas que te esperam. Quem sai chorando e plantando a semente voltará com alegria.
Sim, foi o desejo dele. A marca do verdadeiro cristão que proclama o Evangelho, que não passa de um vaso de barro que leva um tesouro imaginável, não são estrelas, são cicatrizes. Quanto ao mais, ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. São cicatrizes. Tem um hino, acho que do Arauto do Reis, né, Lucas? Alguém pergunta, né, que marcas são essas? Que feridas são essas? Em tuas mãos. São feridas que eu ganhei na casa de amigos meus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Se olharem apenas para nós, vocês podem perder o brilho. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barro, sem adornos, ou seja, a nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. Vocês sabem que não temos muita coisa em nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. O que fizeram a Jesus, fizeram a nós. Julgamento, tortura, zombaria e assassinato. Jesus faz em nós o que fez entre eles. Ele vive. Nossa vida está em constante risco por causa de Jesus. O que fez a vida dele mais evidente em nós. Enquanto enfrentamos o pior, vocês conseguem o melhor. Essa é uma paráfrase que Eugene Peterson, um escritor, pastor, escreveu sobre esse texto. Essas são as realidades extraordinárias, não de todo cristão, ou de qualquer cristão, mas de todo aquele que sai proclamando o Evangelho, porque ele é o vaso de barro que leva esse tesouro incomparável, a luz da glória de Cristo, a imagem de Deus, a luz que brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, a incomparável glória da nova aliança. É disso que trata o Evangelho. Tudo mais perde o seu brilho, a sua glória, glória insuperável e importância do poder extraordinário de Deus. Você é simplesmente um vaso de barro. Portanto, qualquer coisa que você faça, seus negócios, sua vida, suas posses, seus sonhos e projetos, você deve subordinar como o vaso de barro que leva um tesouro inestimável ao Evangelho, à proclamação do Evangelho de Cristo. É para isso, esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Vamos orar? O próximo propósito de Deus é o almoço. Querido Deus, a Tua palavra nos livra de tantas coisas erradas que estão sendo pregadas e ensinadas em nossos dias. Não somos uma celebridade, mas apenas vasos simples, frágeis, pouco duráveis, pouco atraentes. E o Senhor, Pai, é algo muito especial saber que podemos levar esse tesouro. Mas muitas vezes a gente pensa que somos mais do que o tesouro. Mas que o Senhor brilhe, que o Teu Evangelho brilhe. Aqueles a quem proclamamos, que eles conheçam a glória de Deus, o Evangelho da salvação, a imagem na qual estamos sendo transformados de glória em glória. Ainda que pressionados de todos os lados, aturdidos sem saber o que fazer, acuados e muitas vezes até derrubados,
Mas o Senhor nunca nos deixará. O Senhor sempre trará uma solução. O Senhor fará aquilo que te apraz, a tua palavra. O Senhor sempre está acima de todas as coisas. Em ti descansamos. Querido Deus, que o Senhor leve e disponha o coração de cada um aqui, como vaso de barro, que leva esse tesouro a essa semana, hoje mesmo, a proclamar Jesus Cristo, único e verdadeiro Salvador. Em nome de Jesus. Amém.